Hello everyone! Agora nós teremos a nossa revisão e eu vou passar para vocês sobre revision tips, que são dicas de revisão. É algo que eu gosto sempre de fazer quando nós estamos próximo à prova. A prova de vocês é uma prova muito simples, uma prova somente de 5 questões, já que nós temos só uma aula por semana. Então foi pedido para que a quantidade de questões fosse de acordo com a carga horária das turmas, Como nós temos no terceiro ano só uma aula, então serão só 5 questões. E essas questões abordarão os 2 tempos verbais que nós estávamos vendo, Vimos não muita coisa, até porque tivemos várias outras atividades esse bimestre. Então eu passei uma atividade no Google Classroom, uma ou duas. E passei uma atividade no Duolingo, que também eu aproveitei para buscar alguma coisa relacionada ao nosso conteúdo. E passei o Chat Class. É isso mesmo, foi apenas uma atividade no Google Classroom, uma no Duolingo e uma no Chat Class, que foi só, na verdade, para vocês acessarem, se inscreverem no Chat Class. A maioria de vocês, com certeza deve ter participado no ano passado da Olimpíada por meio do Chat Class. Depois eu vou passar aqui vou gravar outro vídeo explicando também um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos ao nosso conteúdo. Eu vou usar aqui a atividade que eu passei para vocês. Poucas pessoas responderam, apesar de que é uma atividade até bem fácil. Na verdade, até se vocês quiserem também revisar o vídeo que eu gravei da outra vez, quando eu passei, o que eu enviei junto com essa atividade também é uma boa ideia. Eu fiz uma revisão sobre tempos verbais, então eu expliquei que em inglês existem vários tempos verbais. Em inglês é mais fácil do que português em quase tudo, Quando a gente, pelo menos assim, compara a gramática. O difícil pra gente é porque o que acontece? Se a gente não fala inglês, se a gente não tem vocabulário, obviamente vai ficar difícil, Mas, indubitavelmente, se você compara as duas línguas em relação a estruturas gramaticais, nosso inglês é muito mais fácil. Mas o inglês tem uma coisinha complicada, que é a questão deles terem vários tempos verbais. Então, eu falei, que tem vários tipos de presente, de passado, de futuro. E, realmente, eles usam essas estruturas. Em português, nós até temos alguns tempos, mas não tantos quanto em inglês. Mas às vezes eles só ficam ali na gramática e você não usa na vida real, Você não usa, por exemplo, pretérito mais que perfeito, Você não usa de jeito nenhum. Mas em inglês, os tempos verbais mais, assim, inesperados são utilizados, Mas aí, para começar, não tem como a gente ver todos os tempos verbais de uma vez, então foram selecionados 2 que são básicos, que são 2 tipos de presente, que é o Simple Present e o Present Continuous. O Simple Present ele é utilizado para falar de ações que acontecem no seu dia a dia, ou seja, o Simple Present descreve hábitos, rotina, Eu faço isso, eu estudo, ela pratica esportes, certo? Um verbo no presente, então é uma frase com um verbo no presente, só isso. E como é que o verbo é escrito no presente? O verbo é escrito no presente com assim um nome original dele. Então você tem, por exemplo, o verbo amar, que é love. Então no presente é love, só isso, certo? Você tem, por exemplo, aqui o verbo read, que é o verbo ler. Como é que eu vou escrever ele no presente? Read. Então no presente nada mais é do que a forma básica do verbo. Mas tem alguma variação? Tem. Terceira pessoa do singular, sempre tem uma variação. O que é a terceira pessoa do singular? Isso aqui, ó, he, she e it. He, she, it. Ele, ela, e it, ele, ela para coisas em geral. Objetos, animais, ideias, tudo aquilo que não é pessoa. Então, quando o sujeito é uma dessas palavras, um desses pronomes pessoais, ou então uma palavra que tenha o mesmo valor, o mesmo sentido, como o nome de uma pessoa, por exemplo, alguma coisa que indique terceira pessoa. O verbo ele vai concordar de uma forma diferente, ele vai ser acrescido de S, Às vezes também pode ser ES, que eu coloquei S para a gente lembrar que ele é diferente. Mas às vezes pode ser S ou IS, mas isso é um detalhe que vocês não vão ter que se preocupar muito, já que vocês não vão escrever na prova, Vocês vão ter que marcar, então a resposta já está lá, Prova de escrever, trabalho na sala de aulas,
né? Essas atividades que agora vocês estão entregando para o Google Classroom, que a pessoa fica mais preocupada porque vai ter que escrever. Aqui vocês só vão ter que lembrar que terceira pessoa tem algo diferente, que é o S, né? Pode ser S, mas isso aí é o de menos. Ok, então Simple Present é isso. Então, se aqui está indicando Simple Present, o que é que eu vou fazer? Eu vou só observar se o sujeito é ou não é terceira pessoa, para colocar o verbo do mesmo jeito ou não. Aqui o sujeito é quem? She. Se o sujeito é she, que é a terceira pessoa, aí a terceira pessoa vou ter que modificar o verbo. Então, vai ficar reads, com S. Então, acrescentei um S porque é a terceira pessoa. Então, ela às vezes lê comics, né? She sometimes reads comics. Então, nós acrescentamos o S justamente porque é terceira pessoa. Ok? Passando para a próxima aqui. We never watch TV in the morning. Ok. Aqui nós temos o we. O we é terceira pessoa? Não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar o verbo do mesmo jeito que ele está aqui. Então, eu só vou colocar We never watch TV in the morning. We never, né? Nós nunca assistimos. Não acrescento o S porque nós não temos terceira pessoa. Ok, e aí nós temos outros itens, né? No Simple Present. Aí você sempre vai ter que observar. É a terceira pessoa? Não. Se não é só usar o verbo do mesmo jeito. Inclusive, quem ainda não tiver resolvido esse exercício, aproveita para resolver, né? Ainda há tempo, não terminou o bimestre. Ainda vamos ter essa semana e a próxima semana, que é a semana de prova. Aí depois não dá mais para esperar, né? Lembrando, obviamente, que quem entrega primeiro vai ter uma pontuação melhor, tá? Mas mesmo assim, mesmo que você entregue depois, ainda vale muito a pena. Até porque eu não tiro muito ponto, não. É só mais para valorizar mesmo quem entrega no prazo. Ok, mas percebam que a gente está trabalhando também com o Present Continuous. O Present Continuous, qual é a diferença dele? Pronto, eu falei até agora sobre o Simple Present, que você utiliza para falar de ações, né, relacionadas à rotina, hábitos. É um verbo só que vai vir com S ou não. O Present Continuous se refere a ações que você está praticando na hora da fala. Quando você está dizendo assim, olha, eu não posso fazer isso que eu estou estudando. Eu estou assistindo TV agora, ela está nadando, sei lá, em situações. Então, a característica, né, da estrutura é que vai aparecer um verbo com ando, endo, indo, que em inglês é o ing, que é isso aqui, ó, ing, certo? E aí, como você não pode usar só o verbo com ing, porque fica estranho até em português, ó, eu falando, eu estudando, eu tenho que usar um verbo de ligação ou verbo auxiliar, é a mesma coisa, que vai ser o verbo se eu estar, que no caso em inglês é o verbo to be, mas to be é só o nome do verbo. Lembre-se que quando você flexiona, ele se modifica e aí ele aparece como am, is ou are. E aí é isso. Present Continuous, no caso você vai usar dois verbos ao invés de um, até porque ele não... Olha só o nome, a diferença. Simple Present, presente simples, é tão simples que é só um verbo a resposta. Olha só que a nossa resposta foi reads. É tão simples que foi só um verbo, aqui nem alterou nada. Watch. Já o Continuous, você vai precisar de dois espaços. Às vezes eu até coloco isso aqui, né, para vocês se ligarem que são duas palavras. Dessa vez eu não coloquei, mas de qualquer forma, vamos lá. Listen, Mary. Mary é o sujeito. Mary equivale o quê? A she, certo? Terceira pessoa, aí a gente sabe, né? Tem que aprender. Se não sabe, tem que aprender a conjugar o verbo to be, né, minha gente? Mary, se ela é she, então eu vou usar am, vou usar are? Não, vou usar is. Mary is, aí vou pegar o verbo sing, que é o verbo cantar, e vou colocar ele com ing, singing. Mary is singing. Então a resposta foi esta daqui, o is e o singing. E por aí vai. I usually, aqui é simple present, vamos pular. Present continuous, letra E. My mother, minha mãe, também é ela, então também seria is, né? They often, aqui é simple present, essa daqui. The boys, os meninos é a mesma coisa aqui? Eles. They are, certo? Então aqui seria, vamos ver, seria o are.
E o verbo é o come, então eu vou pegar o come e vou colocar ing. Coming. Esses detalhes, né? Aqui, por exemplo, o S sumiu. São detalhes que você só tem que se preocupar se você fosse escrever, vocês não vão. Ou seja, aqui é só pra gente lembrar aqui. São dois tempos verbais. O simple present eu só uso um verbo, geralmente no nome básico, na forma básica. Quando é terceira pessoa, acrescenta um S. O present continuous eu tenho que usar o verbo com ing e antes dele eu vou ter que usar am, is ou are, certo? Ou seja, am, is ou are mais um verbo com ing. Esse é o present continuous. Ok? Qualquer dúvida, volta lá no vídeo que eu expliquei este conteúdo. Eu pesquiso na internet, né? Pronto, a atividade foi só essa. Foi muito fácil, né? Depois de traduzir as frases. Deixa eu ver se tem algo mais para lembrar. Só isso mesmo. Outra coisa que eu também vou estar perguntando bastante é sobre essa questão da terceira pessoa, né? Então, onde é que a gente utiliza esse, né? Você tem que lembrar. É com a primeira pessoa? É com a segunda? Não. É com a terceira pessoa do singular. É com a terceira pessoa do plural? Não. É com a terceira pessoa do singular. São coisas que a gente tem que saber. Sim, mais um detalhe aqui que eu lembrei. Já ia esquecer de explicar isso aqui. Um negócio sério, sim, que pode cair na prova. Talvez caia, talvez não caia, tá? Mas pra gente se prevenir, como é que você passa uma frase pra forma negativa? Vocês também viram isso. É bom revisar o vídeo, tá? Uma frase no simple present, por exemplo, eu vou colocar I like coffee. Eu gosto de café. Frase bem simples, né? Se eu quero dizer que eu não gosto, I don't like coffee, certo? Se eu quero dizer que se eu quero fazer uma pergunta, eu gosto de café? Tô sendo irônica, sei lá, com alguém. E eu gosto de café? Do I like coffee? Comecei com do, né? Do I like coffee? E poxa, foi isso, coffee, ok. Certo? A diferença é que quando é terceira pessoa, lembrem-se disso. Por exemplo, se eu pegasse aquela frase lá que a gente resolveu com she, ao invés de usar o don't e o do, eu usaria o quê? Eu usaria o does, certo? O does é a forma negativa, que seria na frase, nessa frase aqui, negativa. E usaria o do, o does no início. Aqui, por exemplo, se fosse she ao invés de I, tá? Então, é isso que pode variar. O que mais? Pronto, isso aqui é do simple present. E no present continuous, como é que eu passo? Uma frase no present continuous, ela já vai vir com o verbo to be. I am. Eu estou estudando, eu estou trabalhando, working today, I'm working today, estou trabalhando today, eu estou trabalhando hoje. Na forma negativa, I am not. Aí termina a frase, working. Quero transformar numa pergunta. O que vai para o início da frase? Aqui eu tive que criar o do, o does, né? Lá nessas frases anteriores. Na frase no present continuous, como já aparece o verbo to be, o to be ele vai servir como auxiliar. Então eu não vou usar do, does, eu vou usar o próprio to be. Am I working? E aí você termina a frase, certo? E coloca a interrogação no final. Pessoal, aqui tá bem acelerado porque são dicas. Acho que o vídeo já tá enorme. Eu sempre quero fazer um vídeo bem curto. Mas você pode voltar ao vídeo, você pode pausar, você pode pesquisar outras coisas. Aqui é mais para você saber o que é que vai cair ou o que é que pode cair na prova. Até porque esse conteúdo está melhor explicado no vídeo que eu enviei na semana que eu passei esse conteúdo no Google Classroom, ok? Então, por hoje é só. See you. Take care. Bye. Bye.